O vento uivava, não com a melodia suave de uma brisa de verão, mas com a promessa gelada de um desafio iminente. Não era apenas um parque aquático comum, com risadas e mergulhos despreocupados. Ali, o universo dos toboáguas extremos se revelava em sua forma mais pura e brutal. Uma arena onde a gravidade era o juiz, a velocidade o adversário e a coragem, a única moeda de troca. Para muitos, era apenas uma diversão insana. Para outros, um teste de nervos, um rito de passagem, uma batalha pessoal contra os próprios limites. No coração desse cenário de adrenalina pulsante, erguia-se uma estrutura colossal, um labirinto aquático de aço e fibra de vidro, conhecido apenas como a Lenda. Seu nome não vinha de contos de fadas, mas de sussurros sombrios e histórias de quedas vertiginosas, voltas impossíveis e, diziam alguns, de almas perdidas em suas profundezas escuras. Era um toboágua mítico, não só pela sua dificuldade quase intransponível, mas pela aura de mistério e tragédia que o envolvia. Cada curva, cada túnel escuro, cada mergulho parecia guardar segredos de um passado sombrio, tornando-o um imã irresistível para aqueles que buscavam mais que emoção. Entre os poucos ousados que se atreviam a encarar a lenda, havia Alex, o audacioso. Seus olhos, antes atormentados por fantasmas de um trauma passado, agora brilhavam com uma determinação quase febril. Para ele, conquistar a lenda era mais que um feito. Era uma forma de exorcizar demônios internos, de provar a si mesmo que era digno, que era capaz de superar qualquer obstáculo, inclusive a si mesmo. Ao seu lado, com um misto de admiração e apreensão, estava Maya, a cautelosa. Seu amor por Alex era tão profundo quanto seu medo do desconhecido. Ela o acompanhava por lealdade inabalável, mas cada fibra do seu ser clamava por prudência, por um passo atrás diante do abismo que a lenda representava. Ela via a beleza na aventura, mas temia a linha tênue que separava a coragem da imprudência. Distante da agitação, observando tudo com um olhar penetrante e enigmático, estava Dr. Kael, o criador de A Lenda, um gênio recluso, cujo passado era tão misterioso quanto suas invenções. Seus olhos por trás de óculos finos pareciam carregar o peso de 1000 segredos, e um sorriso quase imperceptível brincava em seus lábios, como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. Sua criação não era apenas uma máquina de diversão. Era uma obra de arte, um desafio à própria natureza. E ele, o artista por trás da obra, parecia encontrar um prazer sombrio em sua complexidade. Os primeiros dias no local foram marcados por uma tensão crescente entre Alex e Maya. "Alex, você não acha que estamos indo longe demais?" perguntava Maya, a voz baixa, mas carregada de preocupação, enquanto observavam os primeiros testes de segurança, que mais pareciam rituais de sacrifício. Alex, por sua vez, revidava com um sorriso confiante. "Não se preocupe, Maya. É apenas um toboágua. Nada que não possamos superar juntos." Mas a cautela dela era inabalável. Ela via os riscos, as estatísticas, os pequenos incidentes que já começavam a surgir nos primeiros desafios preparatórios. Uma pequena rachadura aqui, um sistema de freios que falhava ali. Detalhes que Alex, em sua ânsia por provar-se, parecia ignorar. "É a adrenalina, é a emoção", ele exclamava, mas Maya sentia que era algo mais, uma necessidade de validação que beirava a obsessão. A cada dia que passava, a pressão aumentava. Os rumores sobre a lenda não eram apenas histórias de emoção. Eram antigas lendas locais, sussurradas por pescadores e moradores da região, sobre almas que nunca retornaram, sobre a fúria das águas e os caprichos de um toboágua que parecia ter vida própria, uma entidade que exigia um preço. Alex, porém, as descartava como superstições, cego pela sua própria busca. Ele não ouvia os avisos nas vozes trêmulas dos locais, nem nos olhos apreensivos de Maya. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A viagem para o local de A Lenda foi longa, serpenteando por estradas que se estreitavam e se elevavam, revelando paisagens de tirar o fôlego.
Montanhas imponentes abraçavam vales profundos, onde rios de águas cristalinas corriam apressados. A natureza parecia intocada, selvagem e grandiosa, um cenário que prometia aventura, mas também escondia perigos sutis. O complexo de A Lenda emergiu de repente, uma estrutura futurista incrustada na paisagem, destoando e, ao mesmo tempo, complementando a majestade natural. Era um paradoxo visual, um monumento à engenharia humana em meio à obra-prima da natureza. Ao chegarem, uma comitiva já os esperava. Não eram curiosos ou fãs, mas um grupo coeso e ostensivamente preparado, cujos olhares eram tão afiados quanto suas roupas de alta performance. Era o grupo dos desafiadores, liderado por um homem de semblante austero e olhar desafiador, cujo nome ecoava um passado que Alex tanto tentava esquecer. Marcos. O líder do grupo dos desafiadores era um rival de longa data de Alex, um antagonista cuja inveja e rancor pareciam ter sido fermentados pelo tempo. A tensão entre os dois era quase palpável, um campo de força invisível que se estendia pelo ar, gelando a atmosfera já fria da montanha. Flashbacks assaltaram a mente de Alex como rajadas de vento frio. Ele se viu de volta aos anos de formação, competições de escalada e surf, onde a rivalidade com Marcos era legendária. Marcos, sempre um passo atrás, sempre buscando ofuscar, culminou em uma traição em uma competição crucial, que custou a Alex não apenas a vitória, mas também uma parte de sua confiança. Aquele episódio havia deixado uma cicatriz profunda. E agora, ver Marcos ali, com o mesmo sorriso pretensioso e a mesma arrogância, reacendeu a chama de uma antiga fúria. Maya, percebendo a mudança na postura de Alex, sentiu um arrepio na espinha. Ela tentou intervir, um toque suave no braço de Alex, um sussurro para acalmar os ânimos, mas a rivalidade entre os dois homens era uma força incontrolável. Marcos se aproximou, um sorriso zombeteiro nos lábios. Ora, ora, se não é o famoso Alex, o audacioso. Pensei que você tivesse desistido de desafios depois daquele pequeno incidente anos atrás. A provocação era clara, uma facada na ferida que Alex carregava. Alex cerrou os punhos, a linha do maxilar tensa, mas Maya o segurou com mais firmeza, seus olhos implorando por contenção. Não vale a pena, Alex, ela murmurou, mas ele mal a ouvia. Os dias seguintes foram dedicados ao reconhecimento do percurso. Alex, impulsionado pela presença de Marcos e pelo desejo de provar sua superioridade, mergulhou de cabeça nos estudos dos diagramas e nas simulações virtuais. Maya, por outro lado, aproximava-se com uma cautela metódica, observando cada detalhe, cada aviso de segurança. Pequenos incidentes começaram a ocorrer durante os testes da equipe de Marcos. Um sensor falhando, uma bomba d'água com desempenho abaixo do esperado. Detalhes que passavam despercebidos para Alex, mas que aumentavam o medo de Maya. Ela sentia que havia algo mais do que apenas desafios técnicos. Havia uma aura de mau presságio no ar. Durante uma das inspeções mais detalhadas, enquanto Alex e Marcos trocavam farpas à distância, Maya se afastou para examinar uma seção menos frequentada da estrutura. Sob uma das plataformas de manutenção, semi-escondida por musgo e detritos, ela encontrou uma pequena caixa de metal enferrujada. Ao abri-la, revelou um diário velho e úmido, cujas páginas amareladas continham anotações estranhas e símbolos indecifráveis, além de recortes de jornal antigos que falavam de desaparecimentos e acidentes em parques aquáticos. Uma pista misteriosa sobre o segredo de A Lenda parecia ter sido encontrada por Maya, indicando que havia muito mais perigo do que se imaginava. Aquilo não era apenas um toboágua. Era um enigma, e Maya sentiu um frio percorrer a espinha. O diário parecia sussurrar avisos de um passado esquecido, de perigos ocultos que iam além da simples engenharia. A voz da razão em Maya gritava que algo estava profundamente errado com A Lenda. O diário nas mãos de Maya era mais do que um achado. Era um portal para o passado sombrio de A Lenda e de seu criador, Dr. Kael. As anotações, embora fragmentadas e por vezes delirantes, pintavam o retrato de um gênio obcecado pela perfeição,
pela superação dos limites da engenharia e da natureza. Dr. Kyle não buscava apenas criar um toboágua. Ele queria construir uma experiência que desafiasse a própria existência, uma prova derradeira da coragem humana. Maya começou a decifrar os rabiscos, as datas e os nomes, e a verdade por trás da obsessão de Kyle começou a se manifestar. Não era apenas a glória de criar o maior e mais extremo toboágua do mundo que o movia, mas uma busca por redenção, uma tentativa de corrigir um erro catastrófico. As páginas mais gastas do diário, marcadas por lágrimas e manchas de tinta, revelavam a história de um acidente trágico ocorrido anos antes, durante os testes iniciais de A Lenda. Uma vítima anterior, um jovem engenheiro promissor que compartilhava a paixão de Kyle por desafios extremos, havia perdido a vida nos tortuosos caminhos aquáticos. O diário descrevia, com detalhes perturbadores, a falha estrutural, o pânico e o desespero de Kyle ao testemunhar a tragédia. A culpa o corroía, mas em vez de abandonar o projeto, ele se afundou ainda mais, convencido de que só a construção da versão perfeita de A Lenda poderia honrar a memória do falecido e, de alguma forma, apagar seu próprio fracasso. O toboágua, para ele, tornou-se um monumento à sua dor e à sua incessante busca por controle. Maya sentiu um arrepio. Aquela não era uma história de aventura, mas de tragédia e obsessão. Ela começou a investigar os riscos reais, vasculhando arquivos online antigos, buscando por notícias que se encaixassem nas datas e descrições do diário. Encontrou relatos de outros que tentaram, alguns com sucesso, outros com ferimentos graves, e alguns que simplesmente desapareceram, engolidos pelas lendas locais e pela indiferença da mídia. O toboágua não era apenas perigoso, era uma armadilha meticulosamente projetada, com pontos cegos e fluxos imprevisíveis, capazes de desorientar até os mais experientes. A cada nova descoberta, o medo de Maya se aprofundava, e a imagem de Alex, tão confiante e destemido, começava a se distorcer em sua mente. Alex, por sua vez, estava cego pela ambição e pelo desejo de superar Marcos. A rivalidade entre eles havia atingido um ponto de ebulição, e Alex via A Lenda como o palco para sua vitória final. Ele minimizava os avisos de Maya, interpretando sua cautela como falta de fé em suas habilidades. Maya, você está lendo demais em histórias antigas. Isso é engenharia moderna, não superstição, ele dizia, com um tom de voz que beirava a impaciência. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Se eu não fizer isso, Marcos vai, e eu não posso dar a ele essa satisfação. O conflito entre Alex e Maya crescia como uma maré. Ela o acusava de imprudência, de colocar a vida em risco por orgulho. Você não está pensando direito, Alex. Há algo de errado com este lugar, com esta lenda. As pessoas se machucaram, as pessoas morreram. Alex, por outro lado, a acusava de falta de apoio, de não entender a importância que aquele desafio tinha para ele. Você não entende o que isso significa para mim, Maya. É mais do que um toboágua, é sobre superar o passado, sobre provar que sou capaz. As palavras eram como navalhas, cortando a confiança e a intimidade que antes os unia. O amor deles estava sendo testado pelas águas turbulentas de A Lenda, e Maya sentia que estava perdendo o Alex que ela conhecia para uma versão mais sombria, mais obcecada. Em meio a uma discussão particularmente acalorada, Maya, frustrada e desesperada, jogou o diário na mesa, aberto em uma página que descrevia a vítima anterior. Leia isto, Alex. Leia o que realmente aconteceu aqui. Alex pegou o diário com relutância, e seus olhos percorreram as linhas embaçadas pelo tempo. Seu rosto empalideceu à medida que lia, e uma revelação chocante se formou em sua mente. O nome da vítima, embora não fosse familiar, o sobrenome, sim. Um sobrenome que ele conhecia de histórias de família. Um parente distante que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. Um primo de seu avô. A vítima anterior, o engenheiro que perdeu a vida em A Lenda, era um membro da própria família de Alex. A busca de Kyle por redenção estava intrinsecamente ligada ao passado de Alex, e o toboágua que ele tanto desejava conquistar carregava o sangue de sua própria linhagem. O desafio, de repente, tornou-se profundamente pessoal.
e o peso da verdade esmagou a confiança de Alex, substituindo-a por um medo gelado e uma raiva crescente. O sol da manhã, que antes parecia prometer um novo começo, agora pairava sobre o complexo de A Lenda como um juiz impiedoso, iluminando cada detalhe da imponente estrutura de metal e fibra de vidro. Era o dia da descida final, o momento que selaria o destino de Alex e de sua rivalidade com Marcos, o líder do grupo dos desafiadores. A atmosfera estava carregada, uma mistura palpável de adrenalina, medo e a amarga tensão entre as duas equipes. Os técnicos faziam os últimos ajustes, mas seus movimentos pareciam lentos, quase reverentes, diante da magnitude do desafio. Alex sentia o coração martelar no peito, uma batida que ecoava a revelação bombástica sobre seu parente perdido nas águas traiçoeiras de Kyle. O toboágua não era mais apenas uma prova de coragem, era um acerto de contas com o passado, uma chance de honrar a memória de um familiar desconhecido. Marcos, com seu sorriso presunçoso, observava Alex de longe, seus olhos estreitos carregados de uma malevolência contida. A rivalidade entre eles, que já era intensa, havia se transformado em um ódio velado após a descoberta de Maia sobre o passado de A Lenda. Alex sentia o olhar de Marcos perfurá-lo, uma promessa silenciosa de que aquele dia seria diferente. Maia, por sua vez, estava pálida, seus olhos fixos em Alex, uma premonição sombria dançando em seu olhar. Ela havia tentado mais uma vez dissuadi-lo, suplicando para que ele desistisse, mas a teimosia de Alex, agora alimentada por um senso de dever e vingança, era inabalável. Quando o sinal foi dado, Alex se posicionou na plataforma de largada, o corpo tenso, cada músculo preparado para o impacto. Marcos, que desceria logo atrás dele, lançou-lhe um último olhar carregado de desprezo. O arrepio que Alex sentiu não era apenas do frio da água, mas da presença gélida de seu rival. O cronômetro começou a regressar, e a contagem regressiva parecia estender-se por uma eternidade. Cada segundo, um martírio. No momento em que a barreira se abriu, Alex mergulhou na escuridão do toboágua, a água gelada envolvendo-o instantaneamente. A descida começou com uma velocidade vertiginosa, curvas fechadas e quedas abruptas que testavam os limites da sua resistência. Alex se movia com a agilidade de um felino, o corpo respondendo instintivamente a cada torção e volta. Mas algo estava errado. Em uma das curvas mais acentuadas, onde a força centrífuga era máxima, Alex sentiu um empurrão sutil, mas firme, vindo de trás. Era Marcos. O líder do grupo dos desafiadores, movido por uma inveja doentia e um rancor profundo, tentou sabotá-lo. A intenção era clara: desestabilizar Alex, fazê-lo perder o controle e colidir com uma das paredes do toboágua, simulando um acidente. A vida de Alex estava agora em risco não apenas pela natureza extrema de A Lenda, mas pela traição calculada de seu rival. Maia, observando de uma das câmeras de segurança instaladas no percurso, viu o movimento de Marcos, a mão estendida, o empurrão traiçoeiro. Um grito de desespero escapou de seus lábios, mas foi abafado pelo rugido da água. Seu coração se apertou, o terror gelado tomando conta de cada fibra de seu ser. Alex, com reflexos apurados pela experiência e pela tensão, conseguiu reagir a tempo. Ele girou o corpo, absorvendo o impacto e evitando uma colisão fatal, mas a manobra o lançou para uma seção perigosa do toboágua, conhecida por suas correntes imprevisíveis e turbulências. O clímax da descida transformou-se em uma luta pela sobrevivência. Alex precisava usar toda a sua perícia e coragem para sobreviver à sabotagem e ao próprio toboágua. As águas se tornaram um labirinto de remoinhos e redemoinhos, puxando-o em direções opostas. Momentos de perigo extremo se sucediam, exigindo decisões de vida ou morte em frações de segundo. Ele lutava contra a corrente, contra a dor, contra a traição. Com um esforço sobre-humano, Alex conseguiu emergir de uma das sessões mais turbulentas, ofegante e exausto, mas vivo. No entanto, o empurrão de Marcos o havia desviado do curso principal, deixando-o preso em uma área isolada e perigosa de A Lenda, uma câmara de manutenção submersa,
de onde a saída parecia impossível. Marcus, satisfeito com sua obra e acreditando que Alex estava fora de combate, continuou sua descida, desaparecendo rapidamente nas profundezas do toboágua, deixando Alex para trás, sozinho e em perigo. A traição havia sido consumada, e Alex estava à mercê de a lenda. O grito de Maya rasgou o ar. Um som primal de desespero que, por um instante, silenciou o rugido das cascatas artificiais. Seus olhos, antes cheios de apreensão, agora ardiam com uma determinação feroz. Ver Alex preso, à mercê da máquina traiçoeira, acendeu nela uma coragem que ela nunca soubera possuir. O medo que a acompanhara durante toda a jornada transformou-se em combustível. Ela não podia apenas assistir. Alex precisava dela, e ela agiria. Correndo pela passarela de observação, Maya ignorou os olhares confusos dos técnicos e a expressão de choque nos rostos do grupo dos desafiadores, que, embora rivais, pareciam atônitos com a gravidade da situação. Sua mente fervilhava, processando todas as informações que havia coletado. Os diários de Kyle, os relatos das vítimas anteriores, os diagramas do toboágua que ela estudara obsessivamente. Havia uma rota, uma passagem de emergência mencionada em um dos manuscritos de Kyle, uma câmara de acesso que levava diretamente à seção onde Alex estava preso. Era arriscado, mas era a única chance. Enquanto Maya corria, uma figura sombria e silenciosa emergiu das sombras de uma sala de controle adjacente. Era Dr. Kyle. Seus olhos, geralmente distantes e enigmáticos, estavam fixos na tela que mostrava Alex lutando contra as correntes. A visão do jovem em perigo, preso em sua própria criação, trouxe à tona memórias dolorosas do passado. A imagem da vítima anterior. O engenheiro que havia perdido a vida ali. A culpa, um fardo que ele carregava há anos, pesou sobre ele como uma âncora. Ele vira a traição de Marcus, a malícia em seus olhos, e sentiu uma pontada de remorso por ter criado um monstro que podia ser usado para tal crueldade. Aquela máquina, que deveria ser a coroação de sua genialidade, havia se tornado um instrumento de desgraça. Maya o avistou, e seus olhares se encontraram. Não havia necessidade de palavras. Kyle, com um aceno quase imperceptível, indicou uma porta de manutenção escondida. Por aqui. Sua voz rouca mal podia ser ouvida, mas a urgência era clara. Maya não hesitou. Ela sabia que Kyle era a chave, o único que conhecia os segredos mais profundos de A Lenda. Juntos, eles formaram uma aliança improvável, a cautelosa e o enigmático, unidos pelo desejo de salvar Alex. O caminho era estreito e úmido, o cheiro de ozônio e água clorada preenchendo o ar. Kyle, guiando Maya, descrevia cada curva, cada obstáculo. Cuidado com o fluxo secundário aqui. É instável, alertava ele, sua voz ganhando uma urgência que ela nunca ouvira. Maya, impulsionada pela imagem de Alex, superava seu medo do ambiente claustrofóbico. Eles chegaram à câmara de manutenção, uma estrutura de metal submersa, com uma pequena abertura por onde Alex havia sido arrastado. Alex estava pálido, com um corte na testa, mas seus olhos ainda ardiam com uma determinação teimosa. Ele se agarrava a uma barra de segurança, a água correndo violentamente ao seu redor. "Maya!" ele exclamou, sua voz fraca, mas carregada de alívio e surpresa. Kyle, sem perder tempo, ativou um painel de controle oculto, manipulando as válvulas para diminuir o fluxo de água na câmara. "Temos que ser rápidos. O sistema não vai aguentar a pressão por muito tempo", explicou ele. Enquanto Kyle trabalhava febrilmente, um barulho metálico ecoou por trás deles. Marcus, o líder do grupo dos desafiadores, emergiu de um túnel de acesso lateral, ofegante e com um sorriso de escárnio. Ele havia retornado, não para ajudar, mas para garantir que seu ato de sabotagem fosse concluído. Ora, o que temos aqui? Uma festa de resgate?" zombou ele, os olhos fixos em Alex. "Pensou que ia se safar, Alex? Você sempre foi patético." A raiva borbulhou em Alex, dando-lhe uma força renovada. "Por que, Marcus? Por que fez isso?" Ele conseguiu perguntar,
a voz embargada. Marcus riu, um som cruel que reverberou no espaço confinado. Porque você sempre teve tudo de bandeja, Alex. Reconhecimento, respeito, até mesmo a Maya. Enquanto eu sempre tive que lutar por cada migalha. Você nunca foi digno de Alenda, e eu vou garantir que todos saibam disso. A inveja e o rancor de Marcus, profundos e corrosivos, foram finalmente revelados. Maya, com um olhar de desprezo para Marcus, estendeu a mão para Alex. Vamos, Alex. Kael está nos dando uma chance. Com um esforço monumental, Alex se impulsionou para fora da câmara, agarrando a mão de Maya. Kael, com um último ajuste, restaurou o fluxo de água, selando a câmara atrás deles. Marcus, frustrado e furioso, tentou avançar, mas Kael o impediu, sua expressão dura. Seu jogo acabou, Marcus. As consequências virão. Alex estava seguro, mas a experiência o havia mudado profundamente. O brilho em seus olhos foi substituído por uma sombra de exaustão e desilusão. A adrenalina do resgate os mantinha em movimento, mas a cada passo, Maya sentia a distância emocional entre eles. A relação que antes parecia inabalável, agora estava posta à prova, fragilizada pelas escolhas imprudentes de Alex e pela amarga revelação da traição de Marcus. O resgate havia sido um sucesso, mas a jornada interior de Alex e Maya estava apenas começando. A notícia da sabotagem e do resgate de Alex se espalhou como um turbilhão pelo complexo de Alenda. As consequências foram imediatas e severas. Marcus, o líder do grupo dos desafiadores, foi confrontado pelas autoridades do parque, que haviam testemunhado parte do incidente através das câmeras de segurança e recebido o relato detalhado de Kyle. Sua licença foi permanentemente revogada, e ele enfrentaria acusações criminais por colocar em risco a vida de outra pessoa. Sua ambição desmedida e inveja corrosiva o levaram à ruína, e ele seria lembrado não como um desafiador, mas como um traidor. O grupo dos desafiadores, envergonhado e desmoralizado, dissolveu-se, suas aspirações de glória em Alenda desfeitas pela conduta de seu líder. Para Alex, a recuperação física foi rápida, mas as feridas emocionais eram mais profundas. A experiência na câmara submersa, a traição de Marcus e, acima de tudo, a percepção do perigo que causara a Maya, o transformaram. O audacioso de antes, impulsionado pela necessidade de provar seu valor, deu lugar a um Alex mais introspectivo e ponderado. Ele havia visto a morte de perto, e a coragem que buscava não estava em desafiar limites cegamente, mas em reconhecê-los e respeitá-los. Sua relação com Maya, embora testada, emergiu mais forte. Longe do barulho e da pressão de Alenda, eles tiveram longas conversas, cheias de vulnerabilidade e honestidade. Alex expressou seu remorso por ter ignorado os medos dela, por ter priorizado sua própria busca por validação. Maya, por sua vez, confessou o quanto o amava e o quanto temeu perdê-lo, mas também reiterou a importância de ambos encontrarem um equilíbrio entre a aventura e a segurança. A coragem de Maya em resgatá-lo, superando seus próprios medos, foi a maior prova de amor e lealdade que ele poderia ter recebido. Eles aprenderam que a verdadeira coragem não residia em conquistas solitárias, mas na força e na confiança construídas a dois. O amor deles, antes uma chama ardente, agora era um fogo constante e resiliente, capaz de suportar as tempestades. Dr. Kyle, testemunha de toda a aprovação, encontrou sua própria forma de redenção. Ajudar Maya a salvar Alex o libertou do peso da culpa que carregava há anos. Ele se deu conta de que sua genialidade poderia ser usada para proteger, não apenas para desafiar. Kyle decidiu reavaliar Alenda, transformando-a. Em vez de um monumento à sua obsessão por limites extremos, o toboágua se tornaria um símbolo de superação segura. Ele instalou sistemas de segurança avançados, rotas de emergência mais visíveis e acessíveis, e implementou um programa de treinamento rigoroso para todos os que desejassem enfrentar o desafio. Alenda não seria mais um lugar para testar a sorte,
mas um local onde a coragem era medida pelo respeito à vida e pela preparação. O futuro de A Lenda foi transformado. Ela deixou de ser apenas um toboágua mítico e perigoso para se tornar uma metáfora para a vida. Um caminho cheio de emoções e desafios, mas que deve ser percorrido com sabedoria, preparação e, acima de tudo, com o apoio daqueles que amamos. As histórias sobre Alex e Maya, sobre a traição de Marcos e a redenção de Kael, se tornaram parte do folclore do local, servindo como um lembrete constante de que a maior aventura da vida é a jornada de autodescoberta e o cultivo de relacionamentos verdadeiros. Alex e Maya, mais fortes e unidos do que nunca, decidiram que suas futuras aventuras seriam compartilhadas, planejadas e, acima de tudo, seguras. Eles entenderam que a vida não era sobre provar algo para os outros, mas sobre viver plenamente, valorizando cada momento e cada pessoa ao seu lado. A coragem era, afinal, a capacidade de enfrentar o desconheirazo com a certeza de que não se estava sozinho, e o amor, a bússola que os guiaria em todas as jornadas que ainda estavam por vir.